Bom dia a todos. Estamos na quarta sessão especial da 15ª legislatura em 6 de julho de 2010, comemorativa dos 20 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Senhoras e senhores, para essa sessão especial comemorativa dos 20 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, convido para compor a mesa as seguintes autoridades. Solicito o nobre vereador Durval Lopes Orlato conduzir à mesa os representantes das instituições que atuam na defesa da criança e do adolescente e peço para compor a mesa a excelentíssima senhora Solange Satier Amada Giotto, digníssima presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Jundiaí. Excelentíssima senhora Lucinda Cantone Lopes, digníssima presidente do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, o SEDECA. A excelentíssima senhora Kelly Cristina Galbieri Agria, digníssima presidente do Conselho Tutelar do Direito da Criança e do Adolescente de Jundiaí. O excelentíssimo senhor doutor Mauro Vaz de Lima, digníssimo promotor de Justiça da Infância e da Juventude da comarca de Jundiaí. Excelentíssima senhora doutora Patrícia Malite Imperato, representando a coordenadora de defesa da Defensoria Pública Regional de Jundiaí, representando a Nádia Tafarello Soares. Então, a Patrícia Malite Imperato. A excelentíssima senhora Terezinha de Jesus Camargo Facioli, digníssima coordenadora da Pastoral da Criança da Diocese de Jundiaí. Excelentíssima senhora Laura Alves da Silva, digníssima coordenadora da Pastoral do Menor da Diocese de Jundiaí. Peço ao vereador Durval Orlato que compõe a mesa também. Vereador, por favor. Quero citar as presenças também da doutora Maria Aparecida Rodrigues Mazola, da Assistência e Desenvolvimento Social, SEMADES. O doutor Gustavo Leopoldo Marissael de Campos, Negócios Jurídicos. Professora Tânia Regina Gaspari Botelho Pupo, Secretaria de Saúde. Representando o professor Laércio, o DIFU, secretário adjunto de Esportes. Comandante, representando o doutor Paulo Sérgio de Lemos Giacomelli, o comandante da Guarda Municipal, aqui representando o inspetor Camargo. E representando o Fundo Social de Solidariedade, a representante Karina Del Monte. Solicito ao senhor primeiro secretário, vereador Marcelo Roberto Gastaldo, proceder à chamada dos senhores vereadores. Pois não, senhor presidente. Vereadora Ana Vicentina Tonelli. Presente. Vereador Antônio Carlos Pereira Neto. Vereador Domingo Fonte Basso.
Vereador Durval Lopes Orlato. Vereador Anivaldo Ramos de Freitas. Presente. Vereador Fernando Manuel Bardi. Vereador Gustavo Martinelli. Presente. Vereador José Carlos Ferreira Dias. Vereador José Galvão Braga Campos, na presidência. Vereador Júlio César de Oliveira. Vereador Leandro Palmarini. Presente. Vereador Marcelo Roberto Gastaldo, primeiro secretário. Vereadora Marilena Perdiz Negro. Vereador Paulo Sérgio Martins. Vereador Roberto Conde Andrade. Vereador Silvio Hermani. Presente. Segunda chamada, vereador Fernando Manuel Bardi. Com 15 senhores vereadores presentes e um vereador ausente, senhor presidente. Muito bem, vereador Marcelo. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos. Convido a todos a entoar o hino nacional brasileiro. A Lei Federal 8.069, de 13 de julho de 1990, ou seja, o Estatuto da Criança e do Adolescente, completará 20 anos no próximo dia 13.
Em todo esse período, demonstrou ser importante conquista jurídico-social, na medida em que passou a regular a condição das crianças e dos jovens perante a família, perante a sociedade e perante o Estado. Por iniciativa do nobre vereador Durval Lopes Orlato, a Câmara Municipal de Jundiaí decidiu comemorar o fato. Para fazer uso da palavra, esta presidência sente-se honrado em convidar o nobre presidente do Centro da Defesa da Criança e do Adolescente, a senhora Lucinda Cantoni Lopes, para que faça uso da palavra. Bom dia a todos. É muito difícil ser a primeira a falar, né? Mas vamos ver o que eu consigo. Eu gosto muito da história do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu acho que é muito importante a gente contar essa história, né? Na verdade, o Estatuto foi uma lei que não foi feita lá pelos senadores, pelo presidente, por deputados. O Estatuto foi uma lei que foi feita por pessoas, atores que trabalhavam com crianças e adolescentes, por mães de crianças e adolescentes e por adolescentes também que se reuniram. Foi um processo bastante longo, começou tudo no fim da década de 70, né, com muitos moradores de rua, na cidade de São Paulo, em outros estados também já tinha essa população de rua, e a população em geral começou a se preocupar, mas eles não tinham uma organização, não tinha onde discutir essa questão dos meninos e meninas moradores de rua. E eram meninos e meninas que iam para a rua e que, antes de virem para São Paulo, eles estavam muito bem aonde estavam. Então, foi a demanda muito grande, né, do povo que veio para São Paulo por causa das indústrias, por causa da construção civil, né, vieram mesmo atrás da mão de obra, da melhoria para a família e acabaram se perdendo na questão da criança e do adolescente. Então, esse grupo de pessoas começaram a organizar o primeiro encontro. Foi até chamado pela Pastoral do Menor e teve uma participação muito grande de uma outra entidade de São Paulo, que hoje também é uma ONG, né, que tem nível nacional, que é Meninos e Meninas de Rua. E tanto a Pastoral do Menor como Meninas e Meninos de Rua vieram da Igreja Católica. Então, foi quem começou primeiro esse movimento, e é claro que se tornou um movimento bastante ecumênico. Nós tivemos outras denominações juntas, até na construção mesmo do ECA. E esses encontros chamavam Semanas Ecumênicas. Então, essas semanas, era uma semana durante um ano. Então, no ano, tinha uma semana, era sempre no mês de janeiro. Então, a primeira semana ecumênica foi preparada para 300 pessoas, mas a necessidade de discussão era tanta que tinha 500. Na segunda semana ecumênica, já tinha mais de 1.000 pessoas, daí já tinha representando de vários estados do Brasil. E, nas últimas semanas, a gente já tinha os juristas, já tínhamos políticos, então outras pessoas foram se envolvendo, mesmo as secretarias dos estados começaram a participar, porque era uma necessidade muito grande para o país. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente foi construído em 10 anos. Então, a Pastoral do Menor tem hoje o Estatuto da Criança e do Adolescente escrito à mão, tá? Não indica, na ONG da fundadora da Pastoral do Menor, que puxou todos esses encontros. E eu trouxe, mas não vai ser possível apresentar, né? Eu tinha trazido para apresentar um encontro onde participaram 750 adolescentes em 89, no Senado. Eu até... o Durval pediu para mim se eu falava um pouquinho do avanço e o que não avançou, né? Então, se vocês me permitem, eu vou ler o depoimento desses adolescentes de 89, para a gente ver
o que os meninos pedem hoje se é a mesma coisa. Tá bom? Onde estão os 750 meninos e meninas de rua? Não eram meninos e meninas que moravam na rua. A maioria tinha família, mas ficavam na rua. Que aprovaram unanimamente, em sessão especial no Congresso Nacional, o Estatuto da Criança e do Adolescente, num belo dia de 89. Se vivos, quais são a opinião sobre as conquistas após 20 anos de vigência do Estatuto da Criança e do Adolescente? O segundo Encontro Nacional dos Meninos e Meninas de Rua foi marcado pela notícia arrasadora sobre os assassinatos de crianças e adolescentes de rua pelos chamados Esquadrão da Morte. O que estes hoje, 750 pais e mães de família, pelo que espero, pensam? A vida é mais segura para as crianças e adolescentes que vivem hoje à margem da sociedade? A vida tem sido mais generosa para os filhos e filhas desses 750 ex-meninos e meninas de rua? E o Esquadrão da Morte? Será que nós não temos hoje? Temos tantos adolescentes morrendo no Brasil. Um fenômeno que de uma época remota, ou eles continuam se espalhando por todo o Brasil? E a polícia? Coisa do passado ou ainda muito real e atual? E a sociedade? Como a sociedade está vendo o Estatuto e como a sociedade está acolhendo a criança? O que a nossa maior preocupação hoje é com as crianças de 9, 10 anos já envolvidas com a drogadição. Criança de colo, né? Eu carrego o meu neto de 10, 11 anos. E a sociedade? A família, os vizinhos, a escola, a comunidade em geral. A gente fecha o olho para isso. Então, aí a gente vê que o avanço está pequeno ainda, né? Então, agora eu vou falar um pouco do depoimento de alguns meninos. Eu tenho aqui o depoimento do Luiz Inácio Lula da Silva, mas esse eu vou pular, tá? Porque ele estava nesse encontro em 89, ele tinha 43 anos e era presidenciável. Então, ele lembrou, ao chegar em São Paulo, aos 7 anos de idade, fugindo com a família da miséria de Pernambuco, conheceu o frio e a solidão da madrugada ao ter que sair cedo para vender sardinha, laranja, amendoim e engraxar sapatos. Depois nós temos o de Haroldo Santana, de 13 anos. Lula está aqui para falar, não para fazer comício. Depois nós temos do Jailson Gemerson Pimenta Cavalcante, de 11 anos, de Ceilândia, do Distrito Federal. Isso foi tudo em 89, tá? Jailson disse que o governo deveria ceder mais entidades públicas no sentido de colaborar junto à educação das crianças pobres. Além disso, deveria haver uma sede onde elas pudessem se reunir e discutir os problemas e as soluções. Olha, Jailson disse isso em 89. Hoje, o governo ainda trata as entidades não governamentais não com o carinho que elas precisavam ser tratadas. Ele ainda faz um reembolso sempre naquela... como se a entidade sempre estivesse fazendo um favor para a entidade. E, ao contrário, né, as entidades estão fazendo um favor porque está ajudando o governo na construção. E aqui, quando o Jailson fala que precisava um lugar onde eles pudessem se reunir e discutir, aí eu vou falar de um avanço. Hoje tem os conselhos, né? O Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, o Conselho Estadual da Criança e do Adolescente e o Conselho Nacional, que é o CMDCA, o CONDEC e o CONANDA. E nós temos, todo ano, isso foi uma proposta feita pelos adolescentes e que foi considerada, e eles tiveram um ganho muito grande, que todo ano tem que ter um encontro lúdico para criança e adolescente. E aí eu vou falar, teve o avanço que eles garantiram que todo ano tivesse, e vou falar do que não avançou. Eu
sou conselheira no CONDECA, Conselho Estadual da Criança e Adolescente, e sou responsável pela região de Campinas, 43 municípios. Eu teria que ter incentivado os 43 municípios a fazer um encontro lúdico com suas crianças e adolescentes até dia 26 de junho. Sabe quantos municípios fizeram? 16. Então, aí a gente vê que os conselhos estão avançando, mas os municípios não conseguem ainda ver a importância de dar esse espaço para o adolescente. E o adolescente precisa desse espaço. Ó, isso não sou eu que estou falando. Olha, o Jailson falou isso em 89, ele tinha 11 anos. Isso está registrado nos jornais da época. Então, é muito triste saber que a gente ainda faz para os adolescentes, a gente ainda não aprendeu a fazer com os adolescentes. Né? A gente ainda não dá esse valor para a palavra deles. E eles sentem isso na pele. Depois tem o Marcelo Ribeiro, de 13 anos, de Imbaré, Belém do Pará. Direito eu sei que eu tenho, mas não vejo ninguém cumpri-los. Esse encontro é muito importante para a gente, pela opinião das pessoas. Mas, do meu estado, por exemplo, poderia ter vindo muito mais gente, só que os governos da cidade e dos estados não cedem aos ônibus. Aí a gente vê, né? Realmente, para criança e adolescente, a gente reserva muito pouco. Muito pouco. Deu para sentir isso na pele agora para a construção desses encontros. Teve, sim, municípios que não fez porque disse que não tinha dinheiro. Tem dinheiro para tanta coisa, né? Mas quando é para o adolescente, para ele ter a voz, a gente corta. Às vezes a gente tem medo de ouvir, né? Deve ser isso. Depois tem o Antônio Coelho Vasconcelos, de 16 anos, e o Alcemir Rodrigues, de 17. Então, eles contam que os direitos concedidos a eles pela Constituição não estão sendo cumpridos e a união de todos, a partir do encontro, poderá trazer algum resultado. Então, você veja, eles já visavam, naquela época, que aquela união, aquele encontro tão grande com adolescentes do Brasil todo, dentro do Senado, ia trazer resultados. Graças a Deus trouxe, né? A gente vê que não teve o avanço esperado, mas a gente sabe que a coisa está andando, está caminhando. Depois nós temos o Edson e Daniel. Eles são do Amazonas, Manacaparu. Contam sobre as péssimas condições de vida na área rural e sobre a exploração no trabalho que eles sofrem. Falam sobre a precária situação das escolas na sua região e que o ensino só vai até a 4ª série. Se a gente não estuda e fica burro, é mais fácil passar a gente para trás, segundo Edson. Então, aí a gente vê que teve um grande avanço, né? A questão das leis trabalhistas, do menor aprendiz, do primeiro emprego. Pelo menos no estado de São Paulo, nas grandes capitais, isso teve um grande avanço, mas a gente espera que ele caminhe mais. Depois nós temos o depoimento da Sueli, de 12 anos. Olha só que triste. A rua é dura só para quem não está acostumado. Ela diz com um sorriso franco que não esconde os dentes cariados. Para uma menina de 12 anos gostar da rua, ela devia ter uma casa péssima, né? A comunidade no entorno dessa menina devia ser péssima. Para uma menina de 12 anos preferir a rua, a gente vê o descuido da nossa criança. E hoje nós temos meninos de 12 anos na rua, não temos? Então, a gente continua com esse descuido. A gente está acordando, mas nós ainda não acordamos de verdade, né? E quando fala dos dentes cariados, a gente continua com menina de 12 anos de dente cariado, sim. Né? A gente sabe a dificuldade para as crianças conseguirem um tratamento bom dentário. Depois tem o Almir, de Natal, de 17 anos. Olha que interessante. Ao ouvir as queixas dos meninos da rua de Brasília, de que a polícia e as pessoas ligadas a entidades assistenciais procuram tirá-los da rua e da rodoviária, diz: deve ser para limpar a cidade dos meninos de rua que cheiram cola e se prostituem por falta de uma família ou um emprego que lhes assegure condições de sobrevivência.
Os meninos são espertos ou não são? Tá certo ele, né? Quantos meninos foram internados em unidade de internação para limpar a cidade? Quantos são ainda hoje nesse Brasil? Depois nós temos o Manuel, é só Manuel, não tem o sobrenome. Ele diz, lembrando que não tem pai, mãe e nem mesmo o registro de nascimento. Diz, fugir da droga é muito difícil, porque muito adulto não deixa. As companhias também atrapalham. A polícia de São Luís bate, destrata a gente, obriga os meninos a fazerem limpeza no banheiro dos presos, fica com algum bagulho que a gente consegue dizendo que é roubado. Avançou muito? Então, eu trouxe essa reflexão, né? Mais para a gente... O que vão falar os meninos agora? Vou falar aqui da nossa região de Campinas, ou do estado todo de São Paulo que está fazendo esses encontros. Eu gostaria de trazer depois para vocês o retorno. O que eles vão falar nesse encontro regional e estadual que vai acontecer. Agora, para falar de avanço, eu falo do SINASE, né, do Sistema Nacional, que dá as diretrizes nacional de medida socioeducativa. Eu achei que foi um avanço muito grande. E do Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária. Isso foi um avanço muito grande, porque o Estatuto deixou a lei, os artigos, mas não fez uma regulamentação. Então, agora está acontecendo essa regulamentação. E com o Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, eu acho que o avanço vai ser... Sabe, nós que trabalhamos, que somos os atores nessa área, temos que conhecer muito. Os vereadores têm que conhecer muito para ver se Jundiaí está implementando esse Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, para a gente ver um retorno bom, né? Como é que nós vamos passar a cuidar melhor das nossas crianças. E um outro grande avanço, vou até parabenizar a doutora Patrícia, com o evento, né? Hoje, na Defensoria, eles têm uma equipe multidisciplinar, ainda está bem tímida, né, doutora Patrícia, mas vai melhorar muito, se Deus quiser. Então, eu acho que isso a Defensoria Pública é um grande avanço. Né? Nós sabemos que, até então, a gente tinha a Procuradoria, que foi criada para defender o patrimônio do Estado, né? Então, faltava, e tinha a OAB que fazia essa defesa. Mas, hoje, com a vinda da Defensoria, eu acho que foi um grande avanço para o Brasil. Infelizmente, o Estado de São Paulo foi um dos últimos a implantar, né? Mas está indo, graças a Deus, do jeito que a gente deseja. Então, acho que o que eu tinha que falar é isso. Eu acho que nós estamos avançando, sim, porque 20 anos é muito pouco para mudanças tão grandes, né? Então, acho que 20 anos é muito pouco, mas existe uma força muito grande. Olha quantas pessoas estão aqui hoje, num horário difícil de estar em qualquer lugar, né? A plateia é composta, a maioria até por donas de casa, com certeza. É um horário difícil de estar e estão aqui. Estão aqui porque acreditam nesse avanço. E vamos continuar avançando, se Deus quiser. Muito obrigada. Agradecer, então, a Lucinda pelas palavras, Lucinda. E vamos agradecer também toda a plateia em geral, mas algumas pessoas também que representando algumas entidades. A Margarete Schioser, da Associação de Educação do Homem do Amanhã, da Guardinha, nossa querida Guardinha. A presidente Solange Giacomello, da Associação Protetora de Menores. Ana Cláudia Zieri, da Caritas Diocesana de Jundiaí. A doutora Geni da Silva, da Casa da Criança Nossa Senhora do Desterro. Senhora, né? Isso. Representando o Grendac, a Versi, do Grupo da Defesa da Criança e do Câncer, do Grendac. Do Lar Anália Franco, Andréa Furlan e Ana Lúcia. E da Pastoral do Atendimento Integrado do Menor, Maria Cristina
Fornazieri. Agradecer também a presença do Paulo Vicente de Camargo, do Conselho Tutelar, e do Padre Luiz Marim, assessor eclesiástico da Pastoral do Menor. Então, agradecer ao Padre, os respeitos também, viu, Padre? Chegado o momento da entrega merecida das homenagens às instituições atuantes na defesa dos direitos da criança e do adolescente. Então, nós vamos chamar a Solange Satier, no qual eu vou entregar a placa. Tá bom, Solange? Quero chamar o vereador Durval Lopes Orlato, que fará a entrega da placa, a senhora Lucinda Cantani Lopes, digníssima presidente do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, o SEDECA. Por favor, vereador Durval. Em nome do SEDECA, eu agradeço. Obrigado, nós que agradecemos, viu, Lucinda? Quero chamar a digníssima vereadora Ana Tonelli, que faça a entrega à senhora Kelly Cristina Galbieri Aglia, digníssima presidente do Conselho Tutelar do Direito da Criança e do Adolescente de Jundiaí. Por favor, vereadora Ana Tonelli. Quero chamar o vereador Dr. Paulo Sérgio, que entregue a placa ao excelentíssimo senhor Dr. Mauro Vaz de Lima, digníssimo promotor de Justiça da Infância e Juventude da comarca de Jundiaí. Por favor, vereador Paulo Sérgio. Chamar o vereador Enivaldo Ramos de Freitas, que entregue a placa para a doutora Patrícia Malite Imperato, representando a excelentíssima senhora doutora Nádia Tafarello Soares, digníssima coordenadora da Defensoria Pública Regional de Jundiaí. Por favor, vereador Val. Entregue a placa à doutora Patrícia. Chamar o vereador Júlio César de Oliveira, que entregue a placa à excelentíssima senhora Terezinha de Jesus Camargo Facioli, digníssima coordenadora da Pastoral da Criança da Diocese de Jundiaí. Chamar o vereador Doca, que entregue a placa à excelentíssima senhora Laura Alves da Silva, digníssima coordenadora da Pastoral do Menor da Diocese de Jundiaí.
Nós é que agradecemos, viu? E são 7 homenagens, senhores vereadores, mas essas placas é de toda a Câmara Municipal, viu? Pode ficar, e a gente agradece por todo o trabalho que vocês têm feito pelas nossas crianças e adolescentes do nosso município. Um trabalho muito importante. Essa Câmara vem reconhecendo o trabalho nesse dia de hoje, tá ok? E para fazer uso da palavra, em nome de todos os vereadores, eu quero chamar o vereador Durval Orlato, o propositor desse dia, dessa manhã, tá ok, vereador? Então, em nome dos vereadores, por favor, vereador Durval. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos os vereadores pela aprovação unânime do requerimento, fazendo essa sessão especial em homenagem aos 20 anos do Estatuto da Criança e Adolescente, e nada melhor do que chamar os representantes de todas as forças da sociedade que atuam em prol da criança e adolescente, aqui representados na plateia, e tenho certeza que nos acompanhando pela internet também. Gostaria de agradecer, em nome de todas as entidades, a Laura e a Terezinha de Jesus, em nome da Menor Pastoral da Criança, todas as demais entidades da sociedade que atuam a favor da criança e adolescente. Padre Luiz Marim, agradecer a presença desse jovem padre e antigo amigo que está aqui presente, em nome dele e todas as demais representantes e religiosas aqui nesta casa. A Cidinha Mazola, queria, em nome da Cidinha, agradecer a presença e o trabalho de todas as pessoas e representantes dos órgãos do Executivo, Cidinha, pelo trabalho que vocês têm feito aqui em nossa cidade, sempre se esforçando para que as nossas crianças e adolescentes tenham o melhor possível. Dr. Mauro Vaz, também um amigo já desde minha primeira vereança aqui nesta casa, pelo trabalho que vem fazendo também em prol da criança, do adolescente, e, em nome dele, cumprimentar todos os demais órgãos do Poder Judiciário. Eu queria homenagear uma pessoa que certamente esteve nessas discussões para a elaboração do Estatuto da Criança e Adolescente, que é a doutora Zilda Arnes, que faleceu recentemente, vítima aí de uma situação trágica ocorrida lá naquele país da América Central, em que ela fazia uma visita até para promover a pastoral da criança por toda a América Latina. E ela, assim como outros praticamente corresponsáveis pelo Estatuto da Criança e Adolescente, devem ver com bastante entusiasmo, né, esse trabalho, esse legado que todos vocês, da Pastoral da Criança em especial, estão conseguindo deixar para todo o Brasil, para toda a América Latina, em função do trabalho que são feitos com as crianças de 0 a 6 anos, pela Pastoral da Criança, de 6 anos até 18 anos da Pastoral do Menor, e os diversos órgãos aqui que certamente se inspiram e têm como manual do dia a dia o Estatuto da Criança e Adolescente. São muitas conquistas feitas nesse período de 20 anos, são muitos desafios ainda a serem superados. A Lucinda, que acho que bem expôs as declarações de hoje, adultos, né, aqueles que ainda estão vivos, mas que em 89 vislumbravam com aquela reunião para tramitação, porque foi promulgado em julho de 90 o Estatuto da Criança e Adolescente, motivo esse que a gente comemora nesse mês os 20 anos. Eles tinham uma expectativa. Algumas expectativas foram alcançadas, a gente conseguiu dar esse respaldo às crianças, adolescentes, às mães grávidas, pobres, nas favelas e nos cortiços por aí, mas tem muitos desafios pela frente ainda, e que o digam principalmente os órgãos públicos, que constantemente vêm trabalhando no silêncio, e até é preferível que seja assim, porque são pessoas ainda num estágio muito frágil de vida, menores, mas que precisam do auxílio dos poderes públicos para poder ter o mínimo de dignidade. Quando
quando a sociedade lhes nega, muitas vezes, o amparo que deveria ter. É bem verdade que a família vem se desestruturando de tal maneira que é sempre difícil a gente conseguir completar tudo aquilo que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós também não podemos jogar sobre todos os poderes públicos, né, executivo, legislativo, judiciário, o aumento, às vezes, de moradores de rua, crianças e adolescentes. Nós temos, e há sim, que todos os poderes constituídos, inclusive a sociedade e as famílias, reverem o seu papel no cuidado das crianças e adolescentes. As famílias que não têm o mesmo modelo e o mesmo padrão, na sua maioria, que tinham há 30 anos atrás. Mas nós temos que complementar isso e fazer o possível para que, numa nova realidade de família, enquanto poder legislativo, enquanto executivo, enquanto judiciário, nós possamos dar um amparo suficiente para que essas crianças e adolescentes tenham a dignidade que eles merecem. Porque, afinal, se a família se desestruturou e se o Estado lhes nega algum direito, eu creio que não importa se hoje as famílias são mais bem estruturadas ou não do que no passado, o que importa é que elas não têm culpa disso tudo. Essas crianças, esses adolescentes, elas não têm culpa da situação em que elas se encontram. Culpados somos nós, sociedade, poderes constituídos, que não soubemos mais rapidamente dar uma resposta adequada para que elas não estivessem nessa situação. Aqui na Câmara Municipal, e muito me honra o presidente da Câmara me dar esse papel e os demais vereadores de representá-los nesta homenagem, nós temos uma comissão permanente, né, da criança, adolescente, idoso, que constantemente vem aí situação, oposição, e eu digo que essa bandeira da criança e adolescente, felizmente, desde o ato da Constituição do Estatuto da Criança e Adolescente até hoje, não tem encontrado cores partidárias, tem lutado em prol da criança e adolescente. E nesta casa não tem sido diferente. Nós temos cobrado, muitas vezes, e quando necessário, a questão das creches, que já foi debatido aqui, o vereador Mingo é o presidente da comissão. Nós temos discutido outros casos que surgem por aqui e da mídia que vocês acompanharam recentemente, eu acompanho uma vez por outra. Mas, enfim, a Câmara Municipal, dentro do seu papel, tem procurado, na legislação, tem procurado, na sua ação diante das comissões, dar o melhor possível, o melhor de si. E um momento como esse é um momento de reflexão. Reflexão por todas essas pessoas que aqui estão voluntárias, por todas essas pessoas que lá nos seus núcleos de moradia, nos conselhos, nos órgãos, nas entidades, fazem do seu tempo extra, daquele tempo que poderia estar dedicando para si, uma dedicação ao próximo, uma dedicação às pessoas mais sofridas, em especial às gestantes, crianças, adolescentes, que é o objeto principal do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, gostaria, em nome da Câmara Municipal, de parabenizar todos e todas vocês pelo trabalho que realizam. É uma sessão especial, uma singela homenagem para dizer que nós reconhecemos o trabalho de todos vocês, sabemos que vocês têm desafios e que podem contar com todos os vereadores dessa casa para ajudar a superar os desafios que vocês ainda têm. Nos procurem os vereadores das suas cidades aqui, presidente Tico. Tem coordenadoras da pastoral de outras cidades da nossa diocese, né, daqui da região. Procurem as câmaras legislativas. De fato, os vereadores precisam também receber muitas informações para ajudá-los melhor ainda e ajudar toda a sociedade a reconhecer os direitos cada vez mais plenos das nossas crianças e adolescentes. Muito obrigado, obrigado pela presença e o trabalho de todos. Eu até pedi para que o vereador Silvio pegasse o jornal, que um fato me chamou a atenção hoje, que nos causa uma reflexão. O MEC avaliou, vem avaliando aí as escolas, né? E do nosso município não é diferente. Até o GEVA foi uma escola bem avaliada, o vereador Silvio falou na sessão de hoje. E a escola do Jardim Tamoio foi uma escola muito mal avaliada. Aí na matéria até foi dito que... Por quê? A população que mora lá é uma população muito carente. Então, essa avaliação do MEC mostra que nós temos que ter muita atenção,
para os núcleos de submoradia da nossa cidade. Então, essa má avaliação do MEC na escola José Feliciano de Oliveira, que é a escola do Jardim Tamoio, mostra o quanto nós temos que ter atenção para aquela região, né? Uma região que tem o pior problema de submoradia, que é o Hospital Psiquiátrico do Jardim Tamoio, né? Então, e quantas crianças sofrem naquele momento ali, né? Nesse momento. E o MEC vem mostrar isso, com a avaliação que fez, a escola muito mal avaliada. Eu sei que não é pela direção, uma direção excelente que tem a escola do Jardim Tamoio, conheço a Sueli, conheço toda a diretoria, mas uma população que carece de mais atenção de toda a sociedade, ok? Só para deixar registrado. Eu quero também citar a presença do Major PM Hélio, vem representando o Tenente Coronel Facchini, e também do Capitão PM Eduardo Luiz Tavares, chefe da seção de operação do 49º BPM de Jundiaí. Okay, obrigado pela presença também. Bom, dessa forma, a Câmara Municipal de Jundiaí assinala, assim, de modo singelo, os 20 anos de promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Antes de encerrar os trabalhos, convido a todos a entoar o hino de Jundiaí. Jundiaí, meus filhos amantes são de ti, que Deus abençoe eternamente esta terra onde nasci. A terra querida Jundiaí, meus filhos amantes são de ti, saudades me levam os que passam por aqui. Terra gentil, altruísta, de meu orgulho, pois és bem paulista. Meus filhos com devoção, marcham pra luta como heróis cheios de fé em sua nação. Que belas tardes amenas e lindas noites felizes e serenas. Teu jardim é um paraíso, onde a mocidade sempre jovial, com seu odor confunde o riso. Quem poderia lidar com teu céu, com suas cores, com seus lindos cores, com teus campos das flores? Só a natureza guiada pelo Criador, ele pode pintar esse arrebol que jamais enfatiza a produção. Ó terra querida Jundiaí, meus filhos amantes são de ti, que Deus abençoe eternamente esta terra onde nasci. Ó terra querida Jundiaí, meus filhos amantes são de ti, saudades me levam os que passam por aqui. Dessa forma, senhores, agradeço a presença das autoridades e de todos aqueles que honraram esta casa com seu comparecimento. Agradeço aos funcionários da Câmara Municipal de Jundiaí a dedicação que tornou possível esta cerimônia. E agradeço a todo o público presente também. Muito obrigado pela presença de todos. E declaro encerrado os trabalhos desta manhã. Muito obrigado a todos.